sempre pensei assim, eu tenho que tentar alguma coisa até o fim, para mim chegar lá na frente e não falar assim, eu não tentei, né? Entrei com a documentação no CREMESP, com o relatório do meu médico, e entrei e não vi resultado, assim. Eles não me davam uma ideia de prazo, de nada. Foi aí que eu falei, eu não aceito isso. Não aceito, é o meu corpo, é a minha vontade, é o meu sonho, eu não posso aceitar. Eu até desafio algumas pessoas, assim, passa um dia inteiro assim, né, com o olho teu fechado, para você ver que não é tão simples assim. O tribunal entendeu que seria desarrazoado e desproporcional eliminar ele do concurso quando a ausência para o ato, que seria a perícia, estava justificada pela doença. Os planos era usufruir dessa casa aqui na praia de Itamaracá, que a gente gostava muito, e minha filha adorava isso aqui. Para fins do SPU, o terreno de estar a casa não tem nenhuma inscrição. Para fins da União, quem está naquela casa não recolhe a União, nem taxa de ocupação, nem domingo. Não tem nada, é um simples poceiro. Tudo isso agora no Via Legal. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revelou que 30% das mulheres deixam para ter filhos depois dos 30 anos. Aqui nessa fase da vida, muitas priorizam a carreira. Pelo mesmo motivo, um número cada vez maior de brasileiras adiam ainda mais o sonho da maternidade. Estamos falando de uma escolha que tem pontos positivos, mas que também pode significar dor de cabeça. Em São Paulo, uma empresária precisou brigar na justiça para manter o tratamento que pode viabilizar a gravidez. Cabeça, ele tá mexendo bastante, ó. Ó lá, mexendo. Dá para ver o sexo? Aos 49 anos, Lenin está grávida de 3 meses de um menino. A luta da analista de qualidade para engravidar começou aos 38 anos. Apesar dos problemas de saúde, ela nunca pensou em desistir. No meu caso foi o mioma, tive que operar. Antes disso eu engravidei, perdi por causa do mioma, tive que operar. Então o resumo é a ansiedade e o tempo, que você tem que ter paciência de esperar e não desistir, né? Lenin é saudável, não tem pressão alta, diabetes e se alimenta bem. Mesmo assim, para ter uma gestação mais segura, ela foi orientada a fazer um tratamento de fertilização em laboratório com óvulos doados. Segundo os médicos, depois dos 40, as chances de gravidez são muito baixas. E o pior, os riscos aumentam. Se ela fizer um tratamento com os próprios óvulos, ela tem uma dificuldade maior de engravidar e se essa gestação acontecer, existe um risco aumentado para evoluir para um abortamento ou dessa criança ter um problema genético. Eu sempre pensei assim, eu tenho que tentar alguma coisa até o fim, para mim chegar lá na frente e não falar assim, eu não tentei, né? A vontade de engravidar supera qualquer dificuldade para muitas mulheres, mas as clínicas devem seguir as normas do Conselho Federal de Medicina. Uma resolução de 2013 determina uma idade limite para a reprodução assistida. Todas podem se submeter a tratamentos de fertilidade, mas desde que não passem dos 50 anos. Foi colocada a idade como limitador no sentido de proteger a mãe e o feto. Porque sabe que depois de 50 anos há um aumento de fenômeno tromboembólico. Quando é feito o uso de hormônio, aumenta a hipertensão arterial e todas as causas vasculares. Mas muita gente desconhece as normas do conselho. Marina era uma delas. A empresária está tentando engravidar há 6 anos e quando completou 50, foi comunicada pelo médico de que precisava de uma autorização para continuar o tratamento. Entrei com a documentação no CREMESP, com o relatório do meu médico, e
Entrei e não vi resultado, assim. Eles não me davam uma ideia de prazo, de nada. Foi aí que eu falei, eu não aceito isso. Não aceito, é o meu corpo, é a minha vontade, é o meu sonho, eu não posso aceitar. Diante da falta de resposta e excesso de burocracia, a empresária decidiu contratar um advogado, que apresentou uma denúncia contra o Conselho na Justiça. Se eles estão dizendo que o avançado da idade é um prejuízo, é um complicador, mais complicador ainda se eles demoram para dar essa decisão. Mais complicador ainda. A ação foi julgada por esse juiz federal que determinou: o Conselho Regional de Medicina de São Paulo deve analisar com urgência os documentos da paciente. A decisão foi para que o Conselho se manifeste, porém não considere o limite etário de forma fixa, como um impeditivo para a reprodução assistida. Segundo a coordenadora da Câmara Técnica sobre Reprodução Humana do CREMESP, o caso da empresária não é o primeiro a ser analisado. Ela adianta que há interesse do próprio Conselho em mudar a resolução que tem gerado polêmica. A idade limite para engravidar passaria a ser uma orientação e não uma regra. Uma das atitudes que a Câmara Técnica, inclusive, está pretendendo fazer é tirar do Conselho essa responsabilidade. É transferir isso para o médico assistente e a paciente. E no caso de algum problema, o Conselho fará uma vistoria na clínica e vai ver se o checklist está tudo completo. Existem mulheres mais jovens que têm mais problemas de saúde que deveria ter a contraindicação do tratamento e mulheres com 50 anos que têm perfeito estado de saúde, que são saudáveis, que praticam esportes e que têm condição absoluta de ter uma gestação saudável. Lenin é uma prova disso. Como muitas mulheres, ela apostou nas novas tecnologias da reprodução humana para adiar o momento de se tornar mãe. Hoje, conta os dias para a chegada do bebê e comemora o fato de estar vencendo os limites da idade e também o preconceito. É difícil de lidar no começo, né? Mas que a vontade é tão grande de ter um filho que você passa por cima. Para a mãe é uma coisa tão intensa que você não quer se importar, que é ovo doação, que alguém doa. Você quer se importar que a criança está sendo gerada dentro de mim e é meu filho. E Marina e Silvio, que estão casados há 8 anos, vão continuar tentando. Isso representa um sonho acho que de qualquer pessoa. Todo mundo quer ter uma prole, quer ter um filho, né? Você escolhe um parceiro, uma pessoa legal para você e você quer ter um filho dessa união, né? Tantas mulheres aí que têm o mesmo sonho que eu e que se esbarram aí, né, por isso, né? Ele tira esse direito, né, de ter um filho, de realizar esse sonho, né? E a gente continua falando sobre o desejo de ter filhos. Neste caso, a polêmica envolve a duração da licença concedida a homens que decidem adotar. Hoje, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, esse prazo é de apenas 5 dias. Uma regra taxativa que deixa de fora um modelo de família reconhecido, inclusive pela Justiça, aquele que é resultado de uma união homoafetiva. No Rio de Janeiro, um casal foi à Justiça para ter o mesmo direito concedido a mulheres que se tornam mães pela adoção. O sono tranquilo das crianças nem de perto lembra as dificuldades que o Rogério enfrentou para ficar perto delas. Ele e o companheiro adotaram 4 irmãos, com idades entre 7 meses e 11 anos. Assim que a adoção foi confirmada, o auditor da Receita Federal entrou com um pedido de licença-adoção. A intenção era passar 90 dias se dedicando exclusivamente aos filhos. Mas na esfera administrativa, a solicitação foi negada por falta de previsão na norma que disciplina a atuação do servidor público. Nós temos amigos que já conseguiram a licença adotante pelo INSS, e aí o servidor público não ter esse direito é realmente conflitante, né? Falam em analogia, então já deveria ter havido um movimento para que o Estatuto do Servidor Público fosse atualizado nessa questão. A saída foi acionar a Justiça Federal contra a Receita.
e deu certo. Foi concedido um período de licença adoção de 90 dias e, posteriormente, através de embargos, essa licença foi estendida por mais 50 dias. Então, na realidade, ele teve o mesmo direito que qualquer mulher servidora pública teria a licença adoção. Rogério só precisou recorrer à justiça porque o Congresso Nacional deixou de fazer um dever de casa. Não alterou leis para garantir o cumprimento de uma decisão tomada em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, a Corte decidiu que casais homoafetivos devem ser reconhecidos como instituições familiares. Mas o que se vê na prática são normas que mantêm a discriminação. No caso de adoções por homossexuais, por exemplo, não há leis que assegurem o direito à licença. Leis mais eficientes que resolvam as questões ainda na fase administrativa, com certeza diminuiria essa necessidade de se acionar a justiça sempre. A falta de leis específicas também já trouxe dor de cabeça a Cláudio. O coordenador do programa Rio Sem Homofobia, ligado ao governo estadual, enfrentou uma longa batalha para conseguir alterar o estado civil de solteiro para casado no cadastro da Marinha. É que o companheiro dele é militar e esse registro assegura alguns direitos ao casal. Eu pago impostos, eu trabalho, eu me preocupo em respeitar o direito do outro, eu me relaciono com o mundo dentro de uma ordem pública. Então, como fica os meus direitos em relação também ao outro? O outro também não tem o dever de respeitar os meus direitos? A busca por esse ideal tem ganhado força a partir de providências isoladas, como a aprovação de uma lei em Niterói. Quando era vereador, André Diniz apresentou a proposta que reconhece direitos de funcionários públicos homossexuais. Hoje, ele é presidente da Fundação de Artes da cidade e fez valer a norma que ajudou a criar. Concedeu a um servidor o direito de ficar afastado do trabalho para cuidar do filho que adotou. Foi o primeiro caso da história do município. Este embate é um embate simplesmente de você dar direito de garantias à pessoa do que ela pode fazer de liberdade de escolha. Isso é constitucional, não é? Então, assim, qualquer coisa fora disso, para mim, é barbárie. E a igualdade de tratamento não é a única justificativa para que cada vez mais gente defenda a extensão da licença adoção para homens. Quem entende do assunto diz que é preciso colocar no centro da discussão a necessidade e o bem-estar da criança. O ideal é que meninos e meninas que muitas vezes esperaram anos para ter um lar não sejam prejudicados por questões jurídicas e administrativas. Rogério ainda curtia os últimos dias da licença quando estas imagens foram gravadas. Ele conta que a harmonia da família, que agora tem 6 pessoas, é total. Sintonia que surgiu logo nos primeiros contatos, ainda no abrigo, e que promete durar para sempre. Nós temos a nossa vida com eles sem qualquer preconceito, sem qualquer esconderijo. Nós não escondemos nada deles, de que como nós somos felizes, como nós respeitamos e nos fazemos respeitados também. O ideal é que todos os direitos de quem tem uma deficiência estivessem previstos em lei, mas a realidade mostra que muitas vezes o amparo só é conquistado pela via judicial, uma dificuldade enfrentada por pessoas que têm visão monocular. O desrespeito aparece, por exemplo, nos editais de concursos públicos. Muitos deficientes ainda são impedidos de disputar a vaga pelo sistema de cotas. Enxergar o mundo por apenas um dos olhos. Assim é a vida de Renato desde que ele nasceu. A perda da visão foi quase que total, né? Em torno de... Alguns médicos já me falaram que em torno de 1%, às vezes até 0,5% da visão. Foi o que ficou, do olho direito.
Ele ainda era bebê quando os médicos detectaram um problema no olho direito. A deficiência foi provocada pela toxoplasmose, uma doença infecciosa que a mãe teve durante a gestação. A toxoplasmose pode ser provocada pelo consumo de carne mal cozida ou mesmo pelo contato com animais infectados, mais frequentemente o gato. As consequências quase sempre são graves. No caso de Renato, as limitações aparecem em praticamente todas as atividades do dia a dia. Para conseguir dirigir, por exemplo, foi preciso improvisar. Como eu só enxergo de um olho, do olho esquerdo, eu puxo ele bem para cá, bem mais do que uma pessoa normal tem que puxar para poder ter a visão boa do que está acontecendo lá atrás, né? Estudar para concurso é outra tarefa que a deficiência visual deixa ainda mais difícil. O principal mesmo é você cansar muito rápido a visão, ter dor de cabeça sempre que você vai tentar ficar muito tempo lendo no computador, por exemplo, né? Ou até mesmo lendo um livro. Ainda assim, aos 30 anos, ele conseguiu realizar o que para muitos é apenas um sonho. Renato foi o 12º colocado entre os candidatos ao cargo de técnico judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Ele concorreu às vagas destinadas por lei a pessoas com deficiência. No caso do TSE, foram reservados 20% dos postos oferecidos. Algumas pessoas questionam, mas você não tem nada de errado. Eu até desafio algumas pessoas assim, passa um dia inteiro assim, né, com o olho teu fechado, para você ver que não é tão simples assim. Mas nem mesmo a classificação dentro do número de vagas reservadas à pessoa com deficiência garantiu ao Renato a entrada no serviço público. Apesar de já ter apresentado todos os documentos médicos comprovando a visão monocular, ele foi excluído. O motivo? Estava doente e não pôde comparecer a uma segunda perícia. Renato recorreu à Justiça Federal para ter o direito de fazer uma nova avaliação, mas a resposta foi inesperada. Ele não poderia participar dentro das cotas, porque, segundo o juiz, a cegueira em apenas um dos olhos não é deficiência. Foi esse caso fortuito que proibiu, que impossibilitou ele que realizasse essa perícia. E essa perícia nada mais é do que um reconhecimento do que já foi aceito anteriormente no momento da inscrição. E o direito dele é um direito que está na lei hoje. O jeito foi recorrer novamente, desta vez ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo o relator do caso, o desembargador federal Girair Meguerian, o direito de quem tem visão monocular a disputar vagas destinadas a deficientes já foi garantido pelo Superior Tribunal de Justiça e até mesmo pela Advocacia Geral da União. Também pesou a favor do candidato o fato de a ausência na perícia ter sido devidamente justificada. Ele tinha um atestado médico e uma perícia preliminar feita pelo próprio TSE, de que ele era portador de visão monocular. Só que ele tinha um motivo justificador para não comparecer no dia marcado para essa perícia, porque ele estava adoentado. Então o tribunal entendeu que seria desarrazoado e desproporcional eliminar ele do concurso quando a ausência para o ato, que seria a perícia, estava justificado pela doença. Mais tranquilo, depois da vitória nos tribunais, Renato agora não cansa de conferir a lista de convocação dos aprovados e conta os dias, ou melhor, os candidatos, para finalmente assumir o cargo. Fico naquela expectativa, né? Eu tô lá, fui classificado, tô perto de ser nomeado e aí você fica entrando no site toda hora para ver se aquele candidato que estava na tua frente já foi nomeado, já desistiu, que já está chegando a sua vez, né? Em todo o país, sobram exemplos de trabalhadores que enfrentam dificuldades para convencer o INSS de que já não tem condições de trabalhar. Nessa reportagem de Marcelo Magalhães, você vai conhecer o drama de um desses segurados. Uma história que ajuda a explicar o fato de o Instituto estar envolvido em boa parte das ações que chegam à Justiça Federal. Yara é doméstica, Volceir mecânico. A união deles já dura 36 anos. Mas em julho do ano passado, o casal viveu um pesadelo. Ele estava trabalhando e tinha que entregar uma caixa
de câmbio e ele passou a noite trabalhando. Aí eu vi que ele estava tonto. Ele teve uma tontura e eu consegui ampará-lo, ele não chegou a cair. Deitei ele para descansar. Mas quando ele acordou, ele já estava com a boca um pouco torta e falando com dificuldade. Eu levei para consultar e o médico constatou que tinha sido um AVC. Começava assim uma verdadeira romaria ao INSS. É que o mecânico não podia trabalhar, mas para receber o auxílio-doença, precisava passar por uma perícia médica no instituto. Eu liguei para o INSS e marquei uma perícia. Expliquei o caso. Aí nos atenderam e nos deram o primeiro auxílio, né? E logo depois foi negado. No outro mês já foi negado o auxílio. O pagamento foi feito por 2 meses, mas depois, segundo Dona Yara, o INSS considerou o segurado apto para o trabalho e passou a negar os pedidos. No início de 2014, a doméstica procurou uma advogada e entrou com uma ação na Justiça Federal contra o INSS. Um pedido de auxílio-doença e um pedido de aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é quando a inacapacidade ela não é permanente. Caso fosse constatada a permanência, como foi da inacapacidade, ele viria a receber o benefício da aposentadoria por invalidez, por isso os 2 pedidos. Mesmo com o caso sendo discutido nos tribunais, os pedidos continuaram na esfera administrativa. Tanto que, em agosto desse ano, seu Volseir passou por uma nova perícia neurológica e, de novo, recebeu uma resposta negativa. O perito do INSS considerou que ele poderia voltar a trabalhar. O resultado motivou a apresentação de um recurso, o que fez com que o caso fosse selecionado para uma audiência de conciliação aqui na Justiça Federal. Dessa vez, o resultado foi diferente. Com a presença da juíza e a concordância do procurador do INSS, seu Volseir passou por mais uma avaliação médica. A perícia foi feita no mesmo dia da audiência por um ortopedista, que atestou a incapacidade do paciente. Uma avaliação fundamental para que a resposta fosse favorável ao pedido de aposentadoria por invalidez. Ficamos aguardando, as partes retornaram depois da perícia para a audiência, onde o perito já anexou o laudo ao processo, se posicionando pela aposentadoria por invalidez. Seu Volseir saiu da audiência com a notícia de que estava aposentado e, mais do que isso, com o cálculo pronto de quanto receberia pelas parcelas atrasadas. O valor ficou em quase R$9 mil. Obviamente que vão ocorrer equívocos, né? Alguns nem tão claros assim, né? Então, no momento que nós conseguimos conciliar esses processos, nós conseguimos, de certo modo, amenizar o sofrimento da pessoa ali e também, para o INSS, de modo corrigir esse equívoco, né? Esse equívoco da administração, na hora da perícia, ou na hora da análise das questões legais, né? Satisfeita com o desfecho do caso, a advogada do ex-mecânico garante situações como a dele, em que o segurado tem dificuldades de provar para o INSS que não pode trabalhar, ainda ocorrem com frequência em todo o país. É bastante comum, tem bastante gente que vem tendo esses AVCs e o grande problema são as consequências que vêm depois disso. Porque os médicos não conseguem mensurar o tamanho das consequências. Por exemplo, ele teve um AVC e veio a ter um problema depois no joelho a partir de uma queda que aconteceu. Então é difícil a gente conseguir mostrar esse nexo causal. E conseguir uma nova perícia nos mostra que a gente não fica distrito àquela primeira doença, né? O importante é que a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Depois de enfrentar a angústia de meses de indefinição, Dona Yara diz que a sensação é de alívio, principalmente por ter aprendido uma lição. Que as pessoas não desistam, né? Porque se a gente tem razão, a gente deve insistir. A compra e o aluguel de um imóvel são as 2 formas mais conhecidas de garantir o direito de moradia, mas não são as únicas. Dependendo do lugar, é possível adquirir o domínio útil de uma casa ou apartamento. Estou falando de terrenos de marinha, que frequentemente são objetos de disputas judiciais.
Essa é a ilha de Itamaracá, que fica na região metropolitana de Recife e tem mais de 23 mil habitantes. O município conta com uma das praias mais belas do país. A vista privilegiada é disputada por turistas e moradores que fazem de tudo para ficar bem perto da faixa de areia. A família de Maurício também se encantou com o lugar e por isso comprou essa casa de quase 400 metros quadrados. Os planos era usufruir dessa casa aqui na praia de Itamaracá, que a gente gostava muito, e minha filha adorava isso aqui. Como a casa fica em um terreno de marinha, ou seja, pertence à União, o que a família comprou, na verdade, foi o direito de posse da propriedade. Na época, pagou R$50 mil em uma negociação que só há 5 anos foi registrada em cartório. Maurício conta que por muito tempo acreditou que a situação do imóvel estava regular, mas tomou um susto quando decidiu fazer uma reforma. Ao tentar um empréstimo bancário, foi informado que deveria apresentar o registro de domínio útil. Trata-se de uma autorização emitida pela Secretaria de Patrimônio da União, documento que a família não tinha. Para fins do SPU, o terreno de a casa não tem nenhuma inscrição. Sabe? Para fins da União, quem está naquela casa não recolhe a União nem taxa de ocupação, nem domínio. Não tem nada, é um simples posseiro. Diante da situação e se sentindo vítima de um golpe, a família decidiu entrar na justiça. Primeiro na esfera estadual contra o suposto dono do imóvel. Mas como ficou provado que a área pertence à União, o processo foi deslocado para a Justiça Federal. Nós não questionamos o domínio pleno que pertence à Marinha, mas apenas o domínio útil para transferir o registro imobiliário de uma pessoa A para a atual detentora da posse. Na esfera federal, a família pediu o chamado uso capião. Trata-se de um instrumento que reconhece o direito de propriedade de um imóvel a quem vive nele há pelo menos 5 anos. Uma regra que não se aplica a terrenos de marinha. Nesses casos, o interessado não pode pedir para se tornar dono, mas sim para ter o domínio útil do imóvel. Na ação movida por Maurício, nem esse pedido foi atendido. É que a União informou nunca ter transferido o domínio a ninguém. Porque não tem domínio útil para ser usucapido. A usucapião seria aí da propriedade, e a propriedade pertence à União. É por essa razão que neste processo se reconheceu que, diante da inexistência de domínio útil sobre o bem, seria inviável a ação de usucapião. Apesar da derrota, o desfecho do caso nos tribunais trouxe uma nova esperança para a família. Se quiser regularizar o imóvel, seu Maurício já sabe que terá de começar o processo do zero na esfera administrativa. O caminho deve ser pedir o direito ao domínio útil ao verdadeiro dono do imóvel, a União. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue isso para se fazer uma reforma geral. Nós já mostramos várias histórias envolvendo a ocupação de terrenos de marinha. São muitas as ações que questionam, por exemplo, o valor das taxas que a União cobra dos moradores. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. E o Via Legal está terminando. Na próxima semana, a gente mostra o desfecho de outros processos que chegaram à Justiça Federal. Até lá!